Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. Atenção! Este podcast contém descrições de cenas fortes e temas sensíveis que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, por favor, tome cuidado. Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Luiz. E aqui é o Jack. E esse é o nosso episódio de número 13, aqui do Contos Noturnos. É o episódio amaldiçoado. Episódio amaldiçoado. Número 13, eu ia falar o número da bruxa de 71, não sei porquê. Achei que ele ia falar o número do PT. Também, né? É amaldiçoado por causa disso? Não, calma aí. Não sei, não tô tem falando nada a ver com política, não. Vamos... Eu também não, eu sou avulso. Sou avulso isso aí. Também. Mas e aí, Jack, como é que você tá? Como é que foi a sua semana? Cara, foi... É que é muito... Como é que fala? É muito clichê falar que foi corrido, mas, cara, tem semana que realmente, né? Parece que é mó doideira. Não dá tempo pra muita coisa. Inclusive, foi por isso que a gente acabou não gravando. Mas e a sua aí? Como é que foi? A minha foi boa, no geral, mas corrida. E a sua? A minha semana é sempre boa, mano. Graças a Deus, é sempre boa. É corrida, né? Mas é bom quando é corrida. Se não for corrida, aí ferrou. Tamo parado, né? Não pode parar. Não pode parar, então tem que ser corrida mesmo. Mas aí, às vezes, infelizmente, não dá pra... A gente tem que despriorizar algumas outras coisas e priorizar outras, né? Não? Então... Infelizmente. Mas enfim, e o Contos estamos Noturnos, aqui. Né? Cai nessa aí. Acaba caindo, mas estamos aqui. E vamos continuar. Bom, hoje nós vamos trazer 2 creepypastas, tá bom? Uma do Jack e uma minha. São creepypastas... eu posso dizer que são famosas, Jack? Acho que não, né? Acho que não é muito não. Acho que vocês não conhecem. Talvez ela seja conhecida mais lá na gringa, né? Mas eu, pelo menos, nunca tinha ouvido. Então, novidade. E só pra deixar um aviso, né? Que vai sair um episódio futuramente aí só das creepypastas clássicas. Então se preparem que tem coisa boa por vir. A gente vai fazer um compiladão. Espero que seja um episódio de umas 2 horas. Será que tem como? Caraca, tem, mas vamos ver aí quanto tempo vai dar. Só com as clássicas, só com as ferozes. Mas é isso, pessoal. Antes de iniciarmos aqui, não se esqueçam de se inscreverem aqui no podcast. Tem as estrelinhas no Relatos do Além. Sigam também as nossas redes sociais, a minha, do Jack, os canais do YouTube do Jack, meu. Todos vão estar aqui na descrição, tá bom? Enfim, ajude o podcast a crescer, ajude o Relatos do Além, ajude nossos podcasts, pelo amor de Deus. Tem algum relato? Tem algum recado, Jack? Eu tenho um recado sim, na verdade. Como a gente quer fazer um compilado aí de histórias clássicas e tal, creepypastas, né, na real, sendo mais claro, sigam lá o meu podcast também, porque assim como teve uma continuação lá no podcast do Luiz, aí o próximo episódio também vai ter uma extensão leve ali de continuação de conteúdo lá no meu. Então vai acontecer a mesma coisa. Então não esquece de seguir lá também o Dark Jack Histórias de Terror. É isso aí, meu querido jovem Padawan. Então é isso. Sem mais enrolação, vamos para os contos, para as creepypastas desta noite. Eu estava num trem. Tinha um cara que não parava de bater. Mas então, ele parou.
Recostei-me, intrigado. Ele batia nos cantos da mesa, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, em intervalos perfeitamente espaçados. Era quase hipnótico. Não teria me chamado a atenção se não fosse pela expressão de extrema concentração e ansiedade em seu rosto, enquanto batia cuidadosamente com os 2 dedos de cada mão em cada canto. Coloquei meus óculos escuros para poder observar sem ser detectado. Comprei óculos escuros espelhados justamente por isso. Não sou um esquisitão. Só gosto de observar o que os outros fazem, suas peculiaridades e os pequenos detalhes de suas ações. Ok, percebi que isso ainda soa meio esquisito. Bem, é observar pessoas de qualquer maneira, e nada demais. Acho o comportamento humano fascinante. A porta do vagão do trem se abriu, e o barulho dos trilhos e o burburinho das conversas invadiram o ambiente. Olhei para o passageiro à minha frente, que ainda batia com dedicação nos cantos da mesa, mas agora com a testa franzida ainda mais intensa. Olá? Uma jovem alegre estava à porta. Sua presença invadiu a sala, energética, animada, imparável. Pensei em fingir que estava dormindo. Então, vi a angústia estampada no rosto do esquisito, enquanto ele tentava desesperadamente manter a batida, ignorando a moça com determinação. Suspirei. Então, coloquei um sorriso radiante no rosto para combinar com sua energia positiva. E aí? Temos os beliches de baixo. Espero que não tenha problema. Os 2 beliches de cima são livres para você escolher. Ótimo, obrigada. Ela sorriu para mim. Depois seu olhar se voltou para o nosso companheiro de carruagem. Ela pareceu confusa, depois preocupada por um momento. Ela abriu a boca e eu imediatamente falei novamente. Deixa eu te ajudar com as suas coisas. Agarrei uma ponta da mochila pesada dela. Isso resolveu o problema. Ela voltou a atenção para mim e agarrou a outra ponta da mochila. Nós a jogamos no beliche de cima. Obrigada. Ela olhou para o esquisito, mas dessa vez não tentou dizer nada. Apenas ergueu sua sobrancelha e se virou para subir a escada até seu beliche. Pois é, eu estava viajando num trem com camas, com um cara completamente estranho e uma garota energética. Olhei de novo para o homem que batia. Ele agora dizia algumas palavras no ritmo das batidas, cada palavra cuspida com uma batida, de forma curta, quase frenética. Não conseguia evitar, queria desviar o olhar, sair do vagão, dar-lhe algum espaço para fazer o que quer que precisasse. Mas eu estava ficando realmente curioso sobre as palavras tensas que ele estava expelindo baixinho. Então, em vez disso, me mexi do meu lugar confortável no final do meu beliche e sentei-me à mesa, em frente a ele. Coloquei a cabeça no meu lado da mesa e fingi tirar uma soneca. Agora eu conseguia entender algumas das palavras. Não. Nunca. Eu não conseguia dizer quais eram as outras palavras. Ele pronunciava as palavras de maneiras ligeiramente diferentes, como se tentasse dizê-las da maneira perfeita, enunciando cada fonema que as palavras continham. Mantive a cabeça baixa, apenas ouvindo suas palavras e batidas, e sem perceber, de alguma forma, adormeci. Não me lembro com o que estava sonhando, exceto pela última cena. Eu estava descendo alguns degraus e percebi que o chão não estava mais lá. Desci o último degrau e caí. Acordei sobressaltado. Devo tê-lo assustado. Ele parou de bater. Olhou para mim como se registrasse minha presença pela primeira vez. Nos encaramos por 1 ou 2 instantes. Então ele olhou para os cantos da mesa. Eu já podia ver isso acontecendo. Ele ficando angustiado porque seu ritual de batidas foi interrompido e voltando a um frênese de batidas e cânticos. Ei, prazer em conhecê-lo, eu disse antes que pudesse pensar melhor. Ele me olhou com um toque de surpresa. No beliche acima dele, a moça virou-se de lado e observou com curiosidade nossa interação. Ele disse suavemente, parecendo nervoso e inquieto. Para onde você está indo? Mantive o tom de voz leve, fingindo não notar suas mãos agarrando os cantos da mesa. Fim da linha. Faltam uns bons 2 dias, hein? Sim.
disse ele, passando a mão nervosamente pelos cabelos e imediatamente agarrando-os com força novamente. Olá? Ele se virou rapidamente ao ouvir o som da voz dela lá de cima. A garota estava descendo a escada para se juntar a nós. Prazer em conhecer você, ela disse animadamente. Seu entusiasmo pareceu fisicamente repeli-lo. Ele se afastou dela, ainda segurando as bordas da mesa. Aí, tu acordou? Dormiu bem? Eu disse. Aham. Ela me deu um sorriso largo, que vacilou um pouco quando ela se virou para ele. Ele não a encarou. Sua atenção e ansiedade eram palpáveis. Bem, eu vou jantar cedo. Eu vou dar uma olhada ali no restaurante. Vocês querem alguma coisa? Não, valeu. Me avisa se a comida estiver boa, hein? Mantive a voz otimista acompanhando a energia dela. Ela sorriu e fez um sinal de positivo. Depois saiu do vagão e fechou a porta atrás de si. Houve um longo silêncio depois disso. Ele parecia tenso, sem saber o que fazer. Eu tinha quase certeza de que ele estava lutando contra a vontade irresistível de bater nos cantos da mesa novamente. É importante para você bater nas bordas da mesa e dizer as palavras corretamente? Mantive meu tom de voz o mais indiferente e imparcial possível. Ele olhou para mim com uma mistura de surpresa e raiva, que rapidamente se dissolveu em um espanto e perplexidade quando ele percebeu que eu não estava zombando dele. Sim, eu preciso dizer do jeito certo. Preciso tocar do jeito certo. Preciso fazer as duas coisas do jeito certo. Eu queria deixar por isso mesmo e voltar para minha viagem relaxante rumo ao meu próximo destino. Afinal, eram férias de 1 ano para mim. Minhas férias épicas, mas meus instintos profissionais prevaleceram. Por que você precisa fazer isso corretamente? Eu só preciso. Ele olhou relutantemente para a mesa. O que aconteceria se você não fizesse tudo certo? Ele pareceu desconcertado só de pensar nisso. Balançou a cabeça. Isso não tá certo. Não vai ser bom. E se você não fizesse nada disso? Eu quase poderia jurar que vi a cor sumir de seu rosto. Coisas ruins. Ruins aconteceriam. Que tipo de coisas ruins? Não sei, mas coisas ruins. Coisas muito ruins. Eu sei. Eu sei, é uma sensação terrível. Você sabe que algo horrível vai acontecer. Você para, se recusa a fazer e sente o pavor no corpo. Um medo inexplicável e paralisante. Ele cresce até você surtar e fazer o que for preciso para aliviá-lo. De novo e de novo. Ele olhou para mim com os primeiros sinais de interesse real desde que nossa jornada começou. Sim, exatamente isso. Concordei novamente. Depois acrescentei. Eu também era assim com as luzes. Eu tinha que acender e apagar as luzes, acender e apagar, até pensar exatamente no pensamento certo, da maneira certa, enquanto as luzes se apagavam. Caso contrário, eu tinha certeza de que coisas horríveis aconteceriam. Sorri gentilmente para ele. Mas um dia, a situação ficou difícil demais para mim. Eu não queria viver a vida repetindo minhas ações indefinidamente para evitar um acontecimento inominável. Então, simplesmente parei. Apaguei as luzes enquanto pensava em algo ruim. Sentei-me e senti o medo me atingir. Sentia como se estivesse sufocando de medo, de horror, de um pavor intenso que me convenceu de que eu me arrependeria profundamente de não ter feito as coisas corretamente. De que de alguma forma eu havia causado uma destruição horrível. Olhei para ele, sua expressão era indecifrável. Mas nada aconteceu. Continuei. Nada de ruim aconteceu, mesmo parecendo tão real. Parecia que ia acontecer, mas nada. Ele permaneceu em silêncio. Pigarreei nervosamente. Eu também trabalhei com outras pessoas que tinham esses problemas. Quando eu era psicólogo, eles também sentiam essas coisas. O medo, o terror, a urgência, a necessidade de fazer o que quer que o medo estivesse lhes dizendo para fazer. Minha voz sumiu. Sua expressão estava se tornando familiar. Ele franzia a testa, parecia estar encontrando as palavras certas para dizer. Você está descrevendo toque. Eu sei o que eu tenho. Eu sei que o que eu tenho parece toque.
Fui diagnosticado com toque. Não é toque! Ele começou a bater novamente. Como não é toque? Desculpa, eu não queria tirar conclusões precipitadas. Eu só queria entender o que está acontecendo. Ele respirou fundo e fechou os olhos, sem parar de bater. Demorou um bom tempo até que ele falasse. Quando paro de bater, coisas ruins acontecem. Ou começam a acontecer. Mas sempre as interrompi a tempo, batendo de novo. Você poderia me contar mais? Toque, toque, toque. Pelo menos ele não voltou a cuspir aquelas palavras. Já tentei parar antes. É claro que já tentei. Você acha que eu não sei como os outros me veem? Acha que eu quero viver a minha vida escravizada a esses atos? Eu também quero sair. Quero conversar com os outros, quero ser normal. Mas não consigo. Eu tô tão farto, eu já tentei parar tantas vezes, mas sempre que consigo, alguma coisa acontece. Sempre. Não falei nada, apenas esperei que ele continuasse. Coisas estranhas acontecem, coisas estranhas que não consigo explicar. Sua respiração estava acelerada. Ele estava obviamente aterrorizado pela lembrança do passado. Eu tentei uma vez em casa, quando ainda era estudante. Eu lutei contra a vontade quando veio. Quando o medo me atingiu e eu soube que era hora de bater de novo. Eu sabia que precisava fazer isso. Bati um pouco nas laterais da minha cama e depois parei. Parecia errado, completamente errado. Fiquei apavorado, mas me recusei a bater mesmo assim. Então o quarto começou a ranger. O assoalho, meu armário, minha mesa... Tudo estava rangendo. Então, meu livro caiu da mesa. Eu tive que começar a bater de novo. Algo horrível ia acontecer. Eu sabia. Comecei a bater de novo e tudo parou. Mantive o rosto neutro, despretensioso. Assenti. Tentei outra vez quando eu estava namorando uma garota e só queria ser normal. Ter um relacionamento de verdade. Não ter que sair correndo para fazer meus rituais idiotas quando a vontade batesse. Aí começamos a ouvir passos. Não sabíamos de onde vinham. Apenas passos perto de nós. Embora não houvesse mais ninguém. Os passos ficaram mais altos, mais próximos e eu tive que ir. Eu tive que ir embora. Corri e encontrei um poste de luz. Parecia certo. Comecei a bater nas laterais dele e... parou. Meus passos pararam. Eu estava começando a me sentir um pouco nervoso. Deve ter sido assustador. Para mim foi difícil parar. Ter essas coisas acontecendo deve ter sido... Não é de se admirar que você não conseguisse parar. Minhas palavras pareceram atingi-lo com força. Ele começou a piscar e a conter as lágrimas. Foi muito difícil, mas eu quero parar. Eu quero muito parar. Quero que tudo desapareça. Eu quero ser normal. Eu quero ser livre. Quero poder conversar com meus companheiros de trem. Quero ir até o vagão restaurante, fazer uma refeição e não ser encarado como uma aberração. É só isso. É só isso. As lágrimas não paravam de escorrer dos olhos. Senti uma sensação de formigamento e sal no fundo da garganta e uma forte pressão no coração. Quer tentar? Aqui. Comigo. Agora. Podemos encarar juntos. Quando seus soluços cessaram, ele levantou os olhos vermelhos e me olhou por um tempo. Sim, eu quero tentar. Por favor. Talvez seja melhor ter outra pessoa por perto. Dei um pequeno suspiro de alívio. Eu esperava que ele estivesse disposto a tentar. Eu não conseguia lidar com a ideia de vê-lo seguindo a vida, vivendo do jeito que vivia. Só quero ressaltar mais uma coisa que pode nos ajudar. Eu disse. Ele me observou com expectativa. Pode ser muito útil pensar na pior coisa que poderia acontecer. Depois, compare-a com a sua vida atual e aceite a pior coisa que poderia acontecer. Em vez de encarar essa possibilidade, em vez de viver como está vivendo agora. Ele parecia incerto, assustado. Pra mim funcionou. Pensei que, o pior que poderia ter acontecido provavelmente seria alguém morrendo, o mundo acabando, ferimentos graves e tudo mais. E percebi que
preferia deixar acontecer, acabar logo com aquilo, do que continuar fazendo esses gestos, essas ações repetitivas, sendo escravo do meu medo. Eu precisava acabar com aquilo, custasse o que custasse. Ele considerou minhas palavras com uma expressão grave. Então assentiu. Eu tô disposto. Já faz muito tempo. É muita coisa. Não me permito ter uma vida de verdade. Eu sorri pra ele. Então, vamos fazer isso. Ele olhou pra mim, ainda batendo nas laterais da mesa. Então, seu maxilar se contraiu e ele assentiu. Alguns instantes se passaram antes que ele parasse de bater. Ele colocou as mãos espalmadas sobre a mesa. Nós esperamos. Os primeiros minutos pareceram ter um preço imenso para ele. Seu rosto estava pálido e suor frio escorria por suas faces. Sua respiração era superficial e rápida. Mas tempo passou e ele parecia quase pronto para relaxar. Então, as luzes do vagão piscaram. Ele quase pulou da cadeira. Ele estendeu as mãos para os cantos da mesa. Mas eu as agarrei e as coloquei de volta em cima da mesa. Pressionei-as por um tempo e depois as soltei. Ele teve que fazer isso sozinho. As luzes se apagaram. Respirei fundo algumas vezes, me acalmando. Era uma coincidência. Eu sabia, logicamente. Era só uma coincidência muito infeliz, mas era só isso. E se eu pudesse ajudá-lo a superar isso, ele poderia se livrar dessas obsessões e compulsões pelo resto da vida. Ou pelo menos, ser menos controlado por elas. Agarrei as mãos dele para ter certeza de que ele não começaria a bater no escuro. Ele gemeu baixinho. Não conseguia ver meu rosto, mas mesmo assim sorri para ele, na esperança de poder lhe enviar algumas vibrações reconfortantes. Então, o trem parou bruscamente. Comecei a sentir as gotas frias de suor no meu rosto. Percebi que meu rosto estava tenso e que eu segurava suas mãos com força. Obriguei-me a relaxar. Ele agarrou meu braço assim que aliviei a pressão em suas mãos. Apesar do meu medo, me senti encorajado. Ele estava determinado a não bater, acontecesse o que acontecesse. Ficamos sentados em silêncio, no escuro, ignorando a aura de desgraça e medo que se instalou ao nosso redor. Então, ouvimos a respiração. Algo respirava pesadamente no beliche acima dele. Uma agulha fria de medo perfurou meu coração. Ficamos incrivelmente imóveis. A respiração desceu. Fosse lá o que fosse, estava bem ao lado dele agora. Podíamos ouvir o sopro áspero do ar enquanto ele soprava em seu rosto. Ouvi sua respiração acelerar enquanto suas mãos apertavam dolorosamente meus braços. Ele ainda não estava batendo. Eu sentia um profundo respeito por ele, mesmo enquanto contemplava meu fim iminente. Então, o sopro rouco do que quer que fosse se moveu. Estava perto da minha orelha direita agora. Eu podia sentir. Era estranhamente frio. Havia um som úmido e chocalhante. Quando expirava, meu ouvido era raspado por uma rajada fria e cortante. Fedia, exalava um odor horrível e podre. Mas ainda assim, agarramos os braços um do outro, recusando-nos a soltar. Não sei o que deu em nós, o que nos fez ter tanta coragem de continuar resistindo, apesar das coisas insanas que aconteciam no nosso vagão. Aquilo foi um erro. Sua voz fria e zombeteira deslizou no silêncio do nosso vagão. Você vai sofrer. Eu estava mais do que convencido de que isso tinha alguma coisa relacionada ao toque. Você está disposto a pagar o preço pela sua insolência? Sibilou. Vocês aceitam cartão de crédito? As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse impedi-las. Meu sangue congelou nas veias quando as possíveis repercussões da minha estupidez me atingiram. Então, o vagão foi inundado de luz. A dama estava de volta. Nossa salvadora. Olá, pessoal! A comida estava ótima. Ela absorveu a cena em que nos abraçamos com força. Nossa, tudo bem. Vocês se deram muito bem sem mim. O ar frio e pesado começou a se dispersar. Um leve sussurro acariciou meus ouvidos. Eu voltarei.
eu voltarei. Então, ele desapareceu. Sua presença desapareceu. Assim, de repente, ele olhou pra mim com um choque e alívio no rosto. Sim, nos demos. Disse ele, sorrindo pra mim em gratidão. Uma alegria pura começou a iluminar seu rosto. Ele parecia uma pessoa completamente diferente. Eu sorri de volta pra ele, tentando ignorar a inquietação que eu sentia e a vontade de bater na mesa. A gente se deu bem. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Aí, Luiz, tu nunca teve aquele toquezinho assim que se você não fizesse alguma parada, sei lá, tu mover alguma coisa num canto específico ou tipo essa parada de bater mesmo, aí tu ia morrer, sei lá? Já tive. Eu tinha um toque de ficar piscando quando eu era criança. Tipo... Piscando? Sabe quando você pisca? Você pisca. Pisca aí tipo umas 5 vezes seguidas assim, ó. Rápido. Ah, pode crer, caraca. Eu ficava assim, tipo, eu tinha que piscar. Eu tinha um hiperfoco em piscar. Não sei se é um toque. Mas... acho que meio que é. Acho que é. Mas de toque eu já tive. Às vezes eu tenho uns toques, tipo... Eu tenho até hoje toque, mano. Tenho até hoje uns toques. Tipo... Quando eu vou tomar banho, tá ligado? Eu sigo um ritualzinho, sempre. Se eu não seguir esse ritualzinho, eu acho que vai dar alguma merda. Eu sempre sigo. Só que é muito sutil, tipo... eu entro no banheiro, entro no box, aí ligo o chuveiro. Aí quando eu desligo tem que sair com um pé específico, tá? Essas coisas assim. Tipo, sempre sigo essa rotinazinha. Eu não acho que é um toque. Acho que é uma rotina que eu meio que me adaptei. Talvez seja um leve toque. Quando eu era criança, eu acho que eu também tinha, só que era de engolir saliva na hora de dormir. Não, isso aí eu nunca bizarro. tive. Isso aí eu nunca tive, tá ligado? não. Quando fica a sensação de saliva na boca? Uhum. E aí, então, na hora que eu ia dormir, eu não sei, cara, eu sentia que eu tinha que dormir antes da boca dar aquela salivação. Então eu engolia, ficava com a boca seca e tentava dormir, eu não sei. Pô, é bizarro explicar isso. Eu tenho outro toque. Sempre que eu tomo uma cerveja, sempre que eu termino de beber, eu sempre amasso a latinha na mão. Assim, tipo, aperta a latinha, só tá segurando ela assim, você aperta. Eu sempre faço isso. Se eu não fizer isso, eu fico sentindo, sei lá. Então, sempre que termino de beber, eu amasso a latinha assim. Eu faço isso com Monster. Então, apertar a latinha, é meu toque. Eu tenho outros toques, tá ligado? Eu só consigo... Quando eu tô trabalhando, por exemplo, eu só consigo focar em alguma coisa se eu boto um som de metrônomo na cabeça. Tipo, o Spotify, 80 BPM, tá ligado? Boto lá e fico ouvindo. Tec, 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 tec. Mentira. Aí eu me concentro. Senão eu não consigo. Caraca. Doideira, né? Então, quando eu tô fazendo alguma coisa, debugando alguma coisa assim, eu boto um tec, 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 tec. Aí eu consigo concentrar, senão a mente viaja. Não sei se isso é toque, mas sei lá. Pode crer. Caraca, cara, eu acho que isso é meio Não, na verdade eu escuto frequência. Tipo isso. Pra fazer isso também. Mas enfim, agora falando do cara aí, pô, que loucura, né? Ele meio que pegou, é como se fosse uma maldição, não era toque de verdade. O cara pegou a maldição dele, sei lá, a entidade que tava no cangote da outra criatura, né? Porque pelo menos foi isso que eu entendi. Quando a menina entra no vagão ali
e a voz que tava falando ali se dispersa e fala que vai voltar, basicamente falou com ele especificamente, pelo que eu entendi. E no final também, né? Ele deixa bem claro isso. Ou é um surto coletivo, né? Sei um lá. surto coletivo? Explique melhor. Não sei, né? Tipo, o cara ficou tão na pilha do cara que ele meio que acreditou na loucura do cara. Entendi. Tá ligado? Caraca, Pode ser. Pô, mas eu achei meio louco. É tipo aquela... Já viu a Piada Mortal? Piada Mortal? Piada Mortal é de uma HQ do Batman. Não. Na minha cabeça fez sentido, né? Mas sei lá, é tipo assim, nesse caso aí o cara tava com o mano do toque e o cara via ele como um maluco, possível maluco, né? E aí ele meio que tentou ajudar o cara e meio que ficou maluco junto. Ou a maldição passou pra ele. Enfim, na Piada Mortal é tipo isso. Tipo, tem 2 presos, né? Eles vão fugir. E aí um preso fala pro outro, ó, pega a lanterna, acende a lanterna e ilumina o outro lado lá. Que eu vou andar na luz da lanterna até o outro lado. Aí... não, é o contrário. Ele fala, ó, eu vou acender a lanterna. Aí você vai... Usa a luz da lanterna que vai o feixe da luz, né? Como ponte. E vai pro outro prédio. Aí ele fala, não, você acha que eu sou maluco? E se você apagar no meio do caminho? Tá ligado? Lembrei. Essa é a Piada Mortal. Tô ligado agora. Aí a loucura me contagiando. Mas, mano, eu acho bizarro isso aí, porque... Às vezes, né? Pensando bem, pode ser uma corrente do mal, né? Já viu aquele filme Corrente do Mal? Já. É verdade. Você fica com uma coisa te perseguindo que só você vê. E aí você passa essa parada pra alguém de alguma forma. No caso lá da corrente do mal, é na hora do vamos ver, né? Você passa pra pessoa. E no caso desse cara aí, sei lá, foi, né? Não sei, tocar na mão dele, alguma coisa assim. ou também, né? O cara meio que... Talvez de alguma forma pensou nisso, né? Em jogar a maldição. Também, em né? jogar assim, caraca, vou pensar numa coisa ruim que vai acontecer aqui, vai ser passar a maldição pra ele. Sei lá. Pô, verdade, hein? Pode crer, hein? Faz sentido, mano. Tá maluco, toque é foda, mano. Nunca toque tentem ajudar um louco. Essa é a lição. Senão você fica louco também. Ou seja, depois da lição, vamos pro próxima creepypasta, é isso? Bora que bora. Quando eu era pequeno, a minha mãe comprou uma fazenda antiga no Colorado. Foi a coisa mais emocionante que meu eu de 5 anos já havia visto. A floresta nos cercava a cada passo. Um grande riacho cortou a propriedade, tão limpa que você pode contar todas as pedras no fundo. Os picos irregulares se elevaram à distância, sufocados com pinheiros e tapados com a neve do ano todo. Nossos campos haviam cedido há muito tempo ao deserto, mas os remanescentes desgastados de canetas e estábulos de porcos permaneceram. A fazenda, é claro, tomou orgulho de destaque. Totalmente restaurado e 3 andares de altura, com persianas de madeira, uma lareira em todos os quartos e um jardim coberto de vegetação me fez gritar de prazer. Meu quarto era a melhor parte da casa. Uma pequena parte aconchegante no porão, com um piso de madeira, papel de parede de urso de pelúcia à moda antiga e a minha própria lareira. Janelas longas e estreitas ao longo do teto forneciam um close dos jardins de flores. Para comemorar a nossa primeira noite na nova casa, a minha mãe acendeu o fogo e dormiu ao meu lado na minha cama. Ela adormeceu imediatamente. Eu, por outro lado, estava animado demais para fechar os olhos. Eventualmente, porém, o crepúsculo reconfortante do fogo e a respiração constante de minha mãe me embalaram em uma névoa sonolenta. Assim como eu estava à beira do sono, eu ouvi uma voz. Olá, pequeno. Eu abri meus olhos. Eu sou Barry. Continuou a voz. Parecia abafado, como se fosse por trás de uma parede ou sob um cobertor. Eu vejo que você gosta do meu quarto antigo. Eu franzi a testa. Hã? Eu costumava morar aqui, nesta sala. Suponho que ainda moro.
A voz era antiga, mas gentil de alguma forma. Eu pisquei sonolento. O papel de parede do ursinho de pelúcia entrou em foco. No meu estado sonhador, associei os ursos à voz. Ah, eu não pretendia acordar você. Bom, você acordou. Eu falei irritante. Lamento ouvir isso. Como posso compensar você? O papel de parede dançou diante dos meus olhos. 100 ursos pequenos flutuando em balões desbotados. 100 ursos pequenos imaginando como se desculpar. Eu sei. Vou contar uma história para dormir. Ok. Barry mergulhou rapidamente em um conto poético de um príncipe elfo e seu amor humano. Eu não me lembro da história, mas me lembro de como me fez sentir. Desesperadamente triste e de alguma forma indignado. Eu me arrastei para dormir com lágrimas nos meus olhos. No dia seguinte, a minha mãe e eu tivemos um dia lindamente agitado. Tão ocupado de fato que esqueci tudo sobre o meu contador de histórias de ursinho de pelúcia. Até que eu estava no sono naquela noite, fantasiando em percorrer o céu prateado noturno em um conjunto de balões. Olá, pequeno, disse Barry em sua voz. Tentei desesperadamente ignorá-lo, cair em um sonho de voos de balão iluminados pelo luar, mas era tarde demais. Para de me acordar! Eu cobri a cabeça com meu travesseiro. Foi um erro. A parte fria de baixo me acordou ainda mais. Desculpe, balbuciou Barry. Sei que não é gentil, eu só tô muito solitário. A tristeza dele perfurou a minha irritação, esvaziando-se com os balões com os quais eu tanto sonhava. Por que você tá sozinho? Todos me abandonaram. Há muito tempo, pequeno. Estou sozinho há muito tempo. Mais do que você está vivo. Eu sinto muito. Eu disse com uma voz baixa e envergonhada. Eu sei que é bobagem, continuou ele. Mas passo o tempo todo inventando histórias. Acho que sempre esperei que uma criança um dia viesse ouvi-las. E aqui está você. Por um momento, a sua voz foi uma bolha brilhante, radiante, dourada e cálida. Depois, desapareceu e se tornou em algo frio. Mas você não quer ouvi-las? Eu quero sim! Aconcheguei-me ainda mais sob os cobertores. Me conte uma agora. Barry alegremente iniciou uma história emocionante, cheia de bestas mágicas, deuses caídos e monstros humanos que tentaram controlá-los. Eu adormeci antes do fim, com a mente cheia de visões de belas monstruosidades e salvadores improváveis. Era o nosso padrão. Noite após noite. Eu não me lembro das histórias de Barry, mas me lembro das visões que elas criavam. Deuses das sombras com chifres que trocavam a imortalidade pelo sangue de incontáveis inocentes. Pinturas mágicas, gênios carnívoros e demônios convocados para vingar as crianças em idade escolar. Mas, com o passar do ano, as histórias de Barry perderam o tom fantasioso, tornaram-se mais sombrias, mais violentas e mais reais de alguma forma. Uma em particular, a história de um homem mau que explodiu metade do próprio rosto antes de entrar cambaleando no quarto para assustar a esposa espancada uma última vez, me fez chorar. Você não gostou? Barry choramingou. O rosto do marido preencheu a minha mente, queixo destroçado, pedaços de pele ensanguentados balançando, olhos vermelhos saltados do crânio. Não, eu solucei. É assustador. Bem, Barry respondeu friamente. Eu vou embora e vou deixar você em paz. Que tal? A ideia de ferir os sentimentos do Barry, coitado do Barry, que estivera tão sozinho por tanto tempo, doeu meu coração. Não, por favor, fique. Um soluço subiu pelo meu peito e quebrou as minhas palavras em pedaços. Você é um contador de histórias tão bom que eu esqueci que era uma história. Tudo é uma história, respondeu ele sem sentido. Até você e eu. Quer que eu lhe conte outra? Sim. Ele me contou sobre um soldado doente que afogou os filhos no riacho bem em frente à minha casa. E quando a mãe tropeçou nele, ora, ela pegou o machado
e cortou a cabeça dele. Eu reprimi um gemido. Aconteceu perto do chiqueiro. Se você for lá amanhã, vai encontrar o mesmo machado enterrado debaixo da árvore bifurcada. De manhã, eu examinei a árvore bifurcada. Varri um tapete espesso de folhas de álamo retorcidas. Lá, meio enterrado na terra, estava um machado velho e bastante enferrujado. Daquele momento em diante, nenhuma das histórias de Barry foi nem um pouco fantástica. Cada uma delas me deixou inquieto e em pânico. Eu ficava acordado, olhando para o papel de parede de ursinhos de pelúcia, na esperança que ele me afastasse dos pesadelos. Mesmo assim, eu fingia gostar de todas as suas histórias. Nas poucas vezes em que eu ousava expressar a minha insatisfação com uma história, Barry chorava. Eu não gostava de fazê-lo chorar. A primavera deu lugar ao verão, e o verão escureceu, dando lugar ao outono. Certa noite de novembro, enquanto o vento descia uivando montanha abaixo e enormes roldanas de granizo caíam sobre a casa, Barry sussurrou: Pequeno, você se lembra da história do homem que explodiu a própria cabeça? Eu choraminguei. Aquele homem com meia cabeça e olhos opacos sangrentos saltando do crânio assombrava meus pesadelos constantemente. Você se lembra? Ele repetiu. Sim, Barry. Eu quero te mostrar essa história. Minhas entranhas se contorceram e gelaram. Eu não quero ouvir mais nada. Me desculpe, Barry. Não ouvi, disse Barry impaciente. Vem aqui agora. Arranhões rápidos irromperam na minha cabeceira. Levantei-me de um pulo, imaginando ratos, insetos ou até granizo atravessando as paredes. Em vez disso, um pequeno pedaço da parede estremeceu. Afundou e, quase como se algo estivesse sugando para o outro lado, então soltou para fora uma rajada de poeira. Era um buraco, uma portinha. Uma luz, acobreada, tremeluzia lá dentro. O pânico tomou conta de mim. Fogo. Mãe! Eu lamentei. Calha a boca! Barry sibilou. Não é fogo! Olha! Tentei gritar, mas o medo me paralisou. Meu coração batia tão forte que doía. Mamãe não acreditaria em mim. Ela ficaria brava. E por que não? Afinal, eu tinha feito aquilo comigo mesmo. Eu tinha me colocado como o único amigo de Barry. E o pior de tudo é que ela ficaria furiosa se visse o buraco na parede. Depressa, olhe! Barry sussurrou. Você vai perder! Pisquei para conter as lágrimas e olhei pelo buraco. Era o meu quarto, mas diferente. Paredes com painéis de madeira e carpete laranja queimado. Mesas empilhadas com materiais de arte circundavam o cômodo e telas cobriam as paredes. Uma mulher estava encolhida num canto, segurando uma grande tela como um escudo. Um homem estava sentado a uma mesa do outro lado da sala. Seus olhos estavam arregalados e vazios. Uma arma de fogo jazia diante dele, reluzente. Os soluços agudos da dama enchiam o quarto. A luz do fogo brincava em seus cabelos claros e transformava as lágrimas em brasas. Ela fechou os olhos e murmurou algo em silêncio. Uma prece, talvez. Então, lançou-se de um salto, ainda segurando a tela, e correu para as escadas. O homem não se moveu. O fogo crepitou, lançando uma chuva de faíscas no ar. Elas refletiram em seus olhos como estrelas. Uma sombra se moveu atrás da sua cabeça, desdobrando-se como uma aranha ressuscitada. Não atrás da sua cabeça, mas para fora dela. Pernas longas e emaranhadas surgiram da parte de trás de sua cabeça. Enrolaram-se em volta de seus braços e se enroscaram entre os seus dedos. Então, manipulando-o como uma marionete, aqueles braços forçaram ele a pegar a arma. Os olhos do homem brilharam inexpressivamente enquanto as enormes pernas da aranha enfiavam a arma em sua boca e puxavam o gatilho. Seus olhos se arregalaram e saltaram das órbitas como cúpulas lisas injetadas de sangue. Sangue, ossos e cachos esponjosos de tecido respingavam na parede. A língua do homem pendia
balançando descontrolavelmente em meio a farrapos de carne em ruínas. Então, ele se levantou cambaleando e cambaleou até a escada. Eu fechei os meus olhos enquanto as tábuas do assoalho rangiam e as portas batiam. Eu chorei quando a mulher gritou e um segundo tiro soou. Eu não abri os olhos até a luz se apagar. Não foi interessante? Perguntou Barry, ansioso. Não foi bom? É a minha terceira história favorita. Caí em um sono inquieto e sonhei que estava sentado naquela mesa, observando a luz do fogo refletir na arma. A minha mãe percebeu que algo estava errado. Ela atribuiu isso à mudança no tempo. Eu estava morrendo de vontade de contar a verdade, mas eu não sabia como. Era tão horrível, tão ridículo. Quem acreditaria em mim? Naquela noite, fiquei ali, bem acordado, até o Barry chegar. Boa noite, meu amigo. Cada sílaba dançava de entusiasmo. Eu tenho uma história especial para você essa noite. Uma história para ver e não para ouvir. Lágrimas brotaram nos cantos dos meus olhos. Eu não quero. Sim, você quer. Confie em mim. Essa é a minha segunda história favorita. Ele bateu na parte interna da parede. Uma luz dourada acobreada brilhou de dentro do buraco. Olha! Um cômodo pequeno e apertado apareceu. Chamas ardiam na lareira, refletindo nas ferramentas penduradas na parede. Serras, pás, machados. Uma mulher musculosa trabalhava febrilmente em uma mesa comprida. O suor cobria sua pele. Um menino e uma menina mais velha observavam de um canto. O menino chorava. A menina tinha uma expressão curiosamente vazia no rosto. Seus olhos estavam fixos em um ponto perto da mesa. Eu segui o seu olhar e fiquei boquiaberto. Um lençol encharcado de sangue cobria um grande monte perto dos pés da mulher. Uma mão pálida e dedos ossudos se projetavam por baixo. A mulher se afastou da mesa, revelando uma pilha de membros empilhados ordenadamente. A cabeça do homem repousava no topo, como a pedra angular de uma pirâmide, esfarrapada e amassada, como uma espinha dorsal brilhante projetando-se do pescoço. "Vocês vão comer", disse a mulher baixinho. Ela se virou para as crianças. Eu gritei. Uma coroa de pernas negras retorcidas se projetou de sua testa. Cresceram como trepadeiras, deslizando para fora de sua carne e caindo no chão. "Vamos todos comer agora." As pernas daquela aranha se entrelaçaram em seus braços e troncos. Elas curvaram e forçaram suas mãos flácidas a puxar o lençol. Uma garota morta jazia ali. Era difícil de dizer. A sua cabeça estava esmagada e seus olhos sumiram. Mas ela se parecia com a garota no canto. Mesma altura, mesmo cabelo e mesmas mãos longas. A mulher levantou o cadáver e o rolou sobre a mesa. "Esta", declarou ela, "é a melhor carne. Vamos comê-la primeiro e congelar o resto." Ela agarrou seu cutelo, tão concentrada no massacre que não percebeu quando a garota no canto se levantou. O menino fungou. A menina levou o dedo à boca, fazendo-se silenciar rapidamente enquanto se aproximava sorrateiramente da parede. Depois de um momento de reflexão, escolheu um machado. Ela respirou fundo, girou e investiu contra a mulher. O machado acertou o alvo, cravando-se na parte de trás de sua cabeça. As pernas escuras da aranha ficaram moles e depois convulsionaram. Então, enquanto a garota desferia o golpe, gritando, a enorme criatura explodiu para fora do peito da mulher. Esforcei-me para vê-la, mas a criatura era escura demais, a luz instável demais. A garota não parou de notar, continuou esfaqueando, enquanto a criatura se envolvia em torno dela e começava a direcionar os seus golpes. Finalmente, a garota recuou ofegante. Sangue respingava em seu rosto e encharcava seus cabelos. Seus olhos estavam arregalados e completamente vazios. "Lindy", choramingou o menino. Ela se virou, observando-o atentamente com seus olhos inexpressivos
e sem expressão nenhuma no rosto. Então, guiada pela aranha, apertou o machado com mais força e avançou. Eu fechei os olhos, tapei os ouvidos e cantei alto para poder abafar os gritos do garoto e o barulho forte e pesado dos golpes do machado contra a carne. Quando a luz finalmente morreu, eu me joguei de volta na cama e chorei. Calma, calma. Barry sorriu afetadamente. É só uma história. Algo sibilou ao roçar na parede de gesso. Um segundo depois, tocou a minha pele. Áspera, peluda e de alguma forma imunda, acariciando minha bochecha. Fiquei com os olhos bem fechados e chorei até dormir enquanto aquela coisa horrível e peluda acariciava meu rosto. Acordei com arranhões inchados por todo o meu rosto. Minha mãe entrou em pânico e me levou ao pronto-socorro. Eles descartaram a possibilidade de ter sido automutilação durante terrores noturnos, possivelmente combinada com alergias. Eu dormi na cama da minha mãe por semanas. Barry não nos incomodou lá. Pela primeira vez em meses, eu me senti seguro. Mas, numa noite extremamente fria, enquanto o vento gritava e o fogo da minha mãe crepitava... Onde você estava, pequeno? Sua voz horrível veio da parede logo acima. Eu senti sua falta. Por favor, vá embora. Eu sussurrei. Você não quer ouvir as minhas histórias? Não, Barry. Mas... Ele choramingou. Eu estou preso aqui. Se eu contar histórias suficientes, eu posso ser livre. Você não quer que eu seja livre? Eu não respondi. A respiração lenta da minha mãe enchia o quarto e eu queria muito acordá-la. Mas o que eu diria quando fizesse isso? Só mais uma, implorou Barry. O vento uivava com tanta ferocidade que descia pela chaminé, levantando o fogo em direção à lareira. Ok, eu sussurrei. Ah, que bom! É o meu favorito. O meu favorito mesmo. Venha ver. A parede rachou e então se abriu, revelando uma janelinha novamente. Aquela luz brilhou lá de dentro. Eu engoli um soluço e espiei por dentro do buraco. Era o quarto da minha mãe, a cama dela, as roupas empilhadas num canto, os frascos de perfume na lareira. Eu nos vi dormindo, a minha mãe encolhida de lado e eu esparramado. O vento uivava novamente. O fogo se curvava para fora. Chamas lambiam as paredes. Eu, adormecido, me virei. Meu cabelo se mexeu estranhamente. Observei paralisado um braço preto e peludo brotar da parte de trás da minha cabeça. Cresceu como uma trepadeira gigante, deslizando até a sala da lareira, onde se enrolou nos troncos e se contorceu, atirando brasas por todo o cômodo. Tudo pegou fogo. O tapete, as cortinas e os móveis. Na cama, meus olhos se abriram. Estavam arregalados, brilhantes e vazios demais. Afastei-me da janelinha, gritando. Imediatamente, comecei a engasgar. Uma fumaça áspera subiu pela minha garganta. Mãe! Mamãe! As palavras saíram cada vez mais suaves, até que eu não emitia mais nenhum som. Eu a sacudi. Ela se levantou de um salto, tossindo, e se orientou com uma velocidade admirável. Juntos, nós saímos correndo da casa e assistimos horrorizados à metástase do incêndio. Eu vi sombras dançando através das janelas, incrivelmente longas e finas, como enormes pernas de aranha. O corpo de bombeiros veio e extinguiu o fogo rapidamente. Encontraram ossos nos escombros, então pediram mais reforço policial. A minha mãe ficou histérica, ainda mais quando arrastaram os restos mortais para uma maca. Estava horrivelmente deformada, como uma decoração de Halloween particularmente absurda. Uma dúzia de braços enormes explodindo de uma carapaça retorcida do tamanho de um homem, acompanhado de um crânio enorme e irregular. Quando a polícia chegou, porém, o corpo já havia desaparecido, dissolvido talvez em cinzas, ou talvez nunca tivesse existido, apenas uma histeria coletiva. E eu espero que seja esse o caso.
Espero, mas eu não acredito. Porque, às vezes, quando eu estou com muita raiva ou com muito medo, eu sinto o meu cabelo se mexer, indo de um lado para o outro, como se estivesse sido deslocado por uma centopeia. Às vezes, eu estico para trás. Às vezes não tem nada, apenas cabelo e couro cabeludo. Mas às vezes, eu sinto brotos duros e peludos saindo da minha pele. Eu sei que Barry contará uma história sobre mim. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder, because new sweet and smoky special edition gold sauce is here, made for your chicken favorites at participating McDonald's for a limited time. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Bom, Jack, essa história aqui me lembrou... Não sei porquê, mas me lembrou... Como que fala? Tem um filme, Aonde Habitam, Onde Vivem os Monstros. Já viu esse filme? Cara, pior que já. Mas eu não tô me recordando muito. Eu não sei porque que me lembrou esse filme, acho que sei lá. Mas basicamente, nessa creepypasta aí, pelo que eu consegui entender, esse Barry, né? Era tipo uma criatura em formato de aranha gigante. Sei lá, né? Uma aranha gigante assim, com umas pernonas e tal. E ele meio que contava as histórias pro moleque e tal. Só que as histórias, né? As mais macabras, era meio que realidade, né? Contando como ele influenciou as pessoas a se matarem naquela casa. Ou como ele tentou matar elas. Igual no final ele tenta pôr fogo na casa pra matar o menininho e a mãe dele, né? E tudo mais. Aí meio que influência, acho que é uma influência demoníaca, né, talvez, que se alimenta ali da dor das pessoas, não sei, o que você acha? Cara, eu só sei que eu já teria, sei lá, esse moleque é muito corajoso, porque, mano, só do primeiro momento ali de ter uma voz falando contigo, cara, como você reagiria? Eu era um moleque muito medroso, então, pra mim já começa estranho aí, né, nesse primeiro ponto. Que é o moleque. Se uma voz viesse falar comigo? Num geral, assim. Você tá no quarto, aí você escuta uma voz falar: oi. Você fala: ixi, que é isso, cara? Cara, eu já tinha saído correndo, sendo um molequinho. Eu sairia correndo também. Eu gritaria meu pai e minha mãe, né? Eu fosse molequinho. Se eu fosse adulto, eu já ia... Até adulto. Sair da casa. Ia sair fora da casa, falar: sai daí, que então, isso? Ia começar a falar umas palavras em latim. É o Sam Winchester. Pois é, cara. Aí o moleque simplesmente, sei lá, conseguiu lidar com isso de uma forma corajosa, como se fosse normal. E aí também escutando histórias macabras e achando normal. Ou seja, não basta só a voz, né? Tem as histórias que o moleque ainda conseguia viver de boa depois de escutar, cara. Hoje eu tava indo pro trampo de Uber, porque eu tive que ir de Uber. Moleque, o cara me contando, que não sei o que eu fui levar um traficante que é meu amigo, não sei o que lá, e aí tinha um tribunal do crime, e aí ele me chamou lá pra dentro pra ver, e ele me contou toda a cena de como é que foi. Eu prefiro... Cara, bizarro, ele contando assim, aparentemente era real. Só do que eu escutei ali, eu já fiquei meio baqueado. Eu falei: caraca, não é possível, cara. Eu imaginei toda a cena. E o moleque aí ficou de boa. Então, só de começo de conversa aqui, moleque muito corajoso. E é isso. Pô, tu já reparou que criança parece que não tem medo das coisas? Tipo, todo filme que eu já vi assim, mano, quando alguma entidade quer pegar uma criança, ela consegue. Pode crer, por exemplo, pode crer. Eu não sei o que acontece. Por exemplo, o Pennywise é um palhaço bizarro, feio pra caralho, todo assustador, escrotão. Ele fica lá: ai, criancinha, vem, não sei o que. E a criancinha vai com ele.
Ele normal já é muito feio. Aí, mano, qualquer tipo de interação que eu vejo de terror com criança, a entidade, a coisa fala com a criança acha que é amigo dela. Não, é meu amigo. Aí, tipo, porque a criança é inocente, né? Tem essa parada. Parte da inocência. Pô, mano, é meio... Eu não sei, cara. Acho que... Não entra na minha cabeça. Se eu, quando era moleque, por exemplo, acho que é só em filme isso, cara. Porque eu, quando era moleque, quando era criança, eu era bundão pra caramba. Por mais que eu fosse inocente, se eu visse um palhaço, pô, eu tinha medo do Patati Patatá, mano. Tá aí não. É sério, eles foram na minha escola uma vez. Sério? Caraca. Foi lá em Minas isso. Eles foram na escola fazer uma apresentação. E, mano, eu lembro que eu corri pra uma salinha lá e fiquei lá dentro chorando, gritando, esperneando. Mentira. Juro. Meu pai teve que ir na escola e me acalmar e tal. Só pelo fato deles estarem lá na escola, mano. Tá ligado? Eles nem são palhaço escroto assim, eles... Igual o Pennywise, né? Então, sei lá, mano. Que doideira, cara. Criança não... Acho que uma criança de verdade não faria isso. Não, escutar a voz, já ia sair gritando. Mãe, pai. Com certeza, eu acho que sim. Até porque tem aquelas também que brincam com o fato de bonecos amaldiçoados e coisa assim. E a criancinha tá lá, um boneco feio pra caraca, e fala, olha que lindo, meu amiguinho. Aí o boneco mexe a cabeça. Aí ele fala, ele se mexe. Uns bagulho assim, saca? Que... Dá não, mano. E ele acha normal, caraca. Eu, quando era criança, de verdade, eu lembro que eu tava dormindo sozinho, acho que a primeira vez, ou as primeiras vezes. E eu lembro que bateu na janela, tipo, foi um estalo, provavelmente vento, sei lá. Cara, eu saí correndo num cagaço, gritando pro meu pai, chorando, parecendo que eu tava morrendo, menor. Meu então, pai mano, como assustadão, achando que eu morri. Uma criança em sua consciência não teria interação com a voz misteriosa nem fodendo, cara. Não, eu acho que não. Nem fodendo, não tem como, muito mano. Difícil. Pô, e se acontece comigo isso aí, velho, eu já, sei lá, pô, pode ficar com a casa aí, a casa é sua, eu compro outra, sei lá, eu me viro. Mas fica aí, cara. Eu não voltaria pra casa, só voltaria perante a presença de um exorcista. Com certeza. Eu trazia um exorcista comigo e falava, vai, exorciza minha casa aí eu vou entrar, porque, pô, não dá, mano. Pô, e se o demônio faz você cometer algum crime, aí pra você provar que você tava possuído, você se ferra. Como é que você prova? Prova Já não. tentei meter essa aí quando era criança, né? Pra quem não sabe, meu pai é pastor. Não, calma. Aí eu fiz uma merda em casa. Aí, caraca, mano, eu fiquei desesperado. Aí, o que veio na minha cabeça? Pô, mano, foi o demônio. Fingir. Eu tentei fingir de alguma forma. Pai, eu tava em demônio. Foi o Satanás que fez eu fazer isso. Botou a culpa no mochila de criança. Cara, que criança é um bagulho esquisito, né, mano? Não, peraí. isso, cara? Não acredito que você fez isso. E teu pai acreditou? Sério? Claro que não. Apanhei feião, cara. Que isso, cara. Eu comi o doce aqui que era da minha mãe. Não, foi o capeta. Foi pique. Foi pique isso, cara. Que isso, mano. Eu tô assistindo uma série que fala disso aí, mano. Uma série que chama Evil. É muito boa essa série. Aí é um grupo de investigadores da igreja. Aí é um padre, um cientista e uma psicóloga. 2 céticos e um padre. E eles investigam vários casos. É muito boa a série, mano. Quem puder assistir, assista. Evil, porque ela é uma série que vai abordar a parte religiosa, tipo de ser real, só que também tentam explicar com coisas lógicas. Igual a gente faz aqui, sabe? Pega um caso ali e tenta explicar de forma lógica. Só que aí tem coisa que não dá pra explicar, e aí eles ficam nos debates deles, e aí a série mostra pra você ali uma parada sobrenatural. Você fala, caraca, será que é sobrenatural mesmo ou será que não é? Aí você fica pensando, pô, será que a série é de verdade? Será que não é? Será? Pô, que série da hora, mano. Assistam. Evil, é muito boa. Muito boa. Tem uma freira que vê os demônios, aí ela fica batendo nos demônios com as coisas que ela, tipo, com uma vassoura assim e tal. É mó da hora, mano. Meu série muito Deus, boa. Cara. E como é que tu arranja tanto tempo, hein, cara, pra ver tanta coisa série? Assim? Pô, mano, eu vejo de madrugada, geralmente. Eu não durmo, não, cara. Eu tô dormindo 4 horas por dia, sei lá. Pô, mano. Tu vai morrer cedo desse jeito, hein, cara. Depois não regula o sono. Curta, hein? É só regular o sono. Pô, tira um ano sabático aí, tá de boa. Ah, tá. Pode crer. Recupera nada.
A minha rotina tá uma puxada, mano. Eu acordo, trabalho, estudo, edito. E aí de noitona, 1, 2 da manhã, vejo uma sériezinha ali, né, e tal, e pronto. É isso. Aí, meu fim de semana é rolê. A minha mulherzinha. Rolê. Tá isso. Certo, é isso aí. Então tá puxado, mas enfim, mano, essa história foi doida. Eu achei bem bizarra. O monstro Barry. Criancinha que a criancinha que é bizarra, né? Não é nem um monstro. Os dois, Deus né? me livre. Que isso, cara. Mas é isso. Mais um Contos Noturnos aí finalizando. Considerações finais aí da tua parte? Bom, acho que, sei lá, se você ouvir uma voz falando que quer ouvir uma história, ignora, manda pros quintos, sai da sua casa e acredite no que seu filho fala. Se a criança fala que viu um espírito na casa, chama um padre, porque ela viu alguma coisa. É igual quando o Hyde boy. A não ser que seja um igual o Jack, né? Que vai usar do sobrenatural pra se safar de coisas, né? Tô possuído. Não, mano. Caraca. Você tá ligado que é por isso que um dos apelidos do Satanás é mochila de criança, né? Porque fica nas costas dos inocentes. Ih, caraca. Sabia não. Então é isso, pessoal. Tomem cuidado, se cuidem bastante e acreditem nas crianças. Ou não. Depende da criança, né? Se for encapetada, você tem que ficar meio ligado. Se ela tentar fingir que tá endemoniada aí, se liga, hein? Aí não dá. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Deixem os comentários. Comentem bastante. Ajuda demais os comentários de vocês. Até pra gente saber e ter um filtro. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Aqui sigam também o Relatos do Além, se você não segue. Se inscreve, dá as estrelinhas, tanto nesse podcast quanto nos nossos pessoais. Não Durma Horror e Dark Jack, história de terror. É não, Jack? É isso aí. Chama o Hyde pra finalizar. Chama o Hyde? Pô, o Hyde tá lá com o Barry agora, né? Não? Cadê tu, Hyde? Hyde! Hyde! Venha, Hyde! Cadê você? Fala aí, ô. E aí, Hyde, como é que tu tá? Tô bem. O que você quer? Você me chamou. Eu chamei pra finalizar aqui o episódio 13, amaldiçoado. Tem que ser com Hyde. Você me chamou pra isso, pra essa merda? Que isso, cara? Eu sou o quê? Acho que eu sou o bosta do Luiz? Não, você é melhor que ele. Então isso aí, puxa aí essa merda então, vai. Tá bom. Esse foi... Eu não consigo. Esse foi o seu Conto Noturno. Calma aí que eu acho que até me empolguei. Eu sou o Jack. E eu sou o Hyde. E esse foi... o seu Conto Noturno. Au! Contos